Eu já disse para vocês por que o Ministério da Consolação é um ministério molhado, e a razão para isso é porque vocês vão enfrentar choros. E algumas vezes vocês vão chorar juntos. E uma das coisas que a gente tem que ter nesse processo é que a consolação, ela é uma consolação diaconal. E por que eu digo que ela é diaconal? Como igreja, nós temos sido falhos no atendimento a feridos e machucados nas trombadas da vida. Nós louvamos a Deus quando chega alguém viciado, que se converteu, mas daqui a pouco a gente já fica cansado e de saco cheio com o trabalho que essa pessoa dá na igreja. Oramos por aqueles que estão passando por problema, mas dificuldade em nos colocar do lado delas e andar solidariamente. E por isso, a palavra grega paráclitos significa pessoa chamada para ficar ao lado de alguém que necessita assistência, particularmente em processos legais. Isso tem vamos dizer assim, uma das razões para isso é porque Paráclito, inclusive na Bíblia, na Revista Atualizada, ela é traduzida também, não só como consolador, mas também como advogado. E o Ministério da Consolação é atribuído às três pessoas: o Pai Consolador, o Filho que veio para que nós tivéssemos transfusão da vida dele em nós. E nesse sentido, eu vou chamar o Ministério de Consolação como sendo o trabalho de levar vida, de transfusionar vida para aqueles que estão experimentando situações de morte. Jesus é consolador. E ele se colocou ao nosso lado das nossas necessidades, conquistou para nós a salvação e tomou o nosso lugar na cruz. E assim ele nos deu vida para vencer a morte que estava implantada pelo pecado dos nossos primeiros pais. E o Espírito Santo é outro consolador que é enviado pelo Pai para em nós habitar, nos vivificar, orientar e capacitar nas nossas debilidades. A diaconia, que eu comecei dizendo, provém de uma palavra grega que originalmente se referia àqueles que servem à mesa, garçons, para traduzir para o dia a dia de hoje. No Novo Testamento, o termo ganhou contornos mais específicos, significando os ministros da nova aliança, os ministros de Deus, os servidores da justiça. E aí estão os textos bíblicos para que, vamos dizer assim, corroboram essa coisa. Eu vou pegar essa ideia do diácono como aquele que leva alimento. Vamos pensar nisso. Alimento é a forma de levar vida àqueles que têm uma morte instalada no estômago, que é a fome. O entendimento generalizado é que Atos 6, quando começa a falar de diáconos, trata da instituição formal do diaconato. Havia mulheres que sofreram a perda do marido e que agora lhes faltava a atenção da comunidade, pois não recebiam alimento. Perderam o marido, perderam a atenção da comunidade e tinham uma morte instalada, que era a fome. Por isso, haviam 3 mortes. A produzida pela perda do marido, a produzida pela perda de alguém que por elas advogasse, que elas estavam esquecidas, e era o marido quem tinha esse papel, e a perda gradativa da vida pela insuficiência de alimentos. Os diáconos são constituídos para velar pelas viúvas, advogar por elas, para levar a elas alimento, que é o que estava faltando. Consolação é o ministério diaconal, servir a vida para aqueles que estão enfrentando situações de morte.
É trazer de novo à vida aqueles que estão vivendo em situação de morte. O diaconato é um processo de ressurreição de uma situação de morte. Essa ideia, vocês acham que cabe nesse contexto nosso aqui de consolação? Você já tinha pensado no diaconato como essa transfusão de vida? Não, não nesse sentido, né? Acho que você traz uma perspectiva da diaconia, mas não necessariamente só do ministério, mas do ministério da própria igreja como um todo, da comunidade cristã, né? Sim. Interessante. Sim, interessante pensar assim nessa situação. A gente sabe da cesta básica, né, que se dispõe, mas é mais forte que isso, né? Pai, é muito essa questão de ajudar as pessoas, cuidar de pessoas, né? Sim. Nós temos esse chamado, né? Consolar, estar junto, né? E, assim, estar presente, né? Porque, às vezes, você não precisa de falar nada, só de você estar junto, que há situações que você não tem o que falar, né? Sim. Igual a situação de uma morte, né? Você não tem muita coisa para falar. Então, só o fato de você estar junto ali, você já tá ajudando muito. Exemplos de transfusão de vida. Outro exemplo de transfusão de vida é a doação de sangue. A vida de uma pessoa sã é doada para que o hemofílico, o acidentado, o enfermo grave possam sobreviver. A doação de órgãos das pessoas que morrem. A vida que se lhes foi é agora transmitida a uma pessoa que estava com a morte instalada, seja por ter um rim problemático, um coração combalido, um olho que não enxergava. Então, ele tira a vida daqui e passa ali para alguém viver. Conheço um rapaz que vira mexe está em casa porque ele é um excelente marceneiro e é da igreja menonita aqui, e ele tinha um amigo que tinha um problema de rim. E ele foi ver, ele era compatível e ele doou um rim dele para que essa pessoa pudesse viver. A consolação como solidariedade. No caso das viúvas de Jerusalém, não teria sido possível preocupar-se com a fome delas se não houvesse alguém que com elas se solidarizasse ou que por elas advogasse. Havia um sentimento egoísta e nacionalista na igreja de Jerusalém, pois os alimentos estavam sendo dados às viúvas judias e as demais eram desprezadas. Houve gente que advogou a causa das viúvas helênicas e também a solidariedade dos apóstolos que entenderam o problema. A solidariedade é a ação de sentir como seu o sofrimento do próximo, de advogar sua causa, de suprir sua necessidade. Aí vem, então, agora a diaconia como sendo a diaconia do ouvido, servir o ouvido para o outro. Nós podemos afirmar que a consolação é um ministério diaconal que se desenvolve com base na solidariedade e que tem como objetivo levar vida para aqueles que estão vivendo de morte. O ministério da consolação é a diaconia da vida, é o fazer transfusão de vida. Não é enunciar receitas ou frases mágicas, nem pregar sermões. A consolação é mais ouvir do que falar. Lembrem dos casos dos amigos de Jó e Barnabé. Lembra da história do jacaré e do elefante. O ministério da consolação é ouvir. A diaconia do ouvido, porque a pessoa que passou pela tragédia, crise ou sofreu perda significativa, precisa falar dos sentimentos fruto dos fatos acontecidos. Ela precisa pôr tudo para fora. Aquilo que está dentro dela, que está sufocando. Precisa fazer uma palavra que vai se usar muito nisso, é a catarse. E essa catarse é aquilo que nós já falamos, é esse vômito. Se ela não falar, se não colocar para fora seus sentimentos, será como uma panela de pressão que não tem válvula de escape. Ela vai explodir uma hora ou outra. A catarse é o jeito de você da panela de pressão para não deixar que estoure.
Deixa eu contar uma história. Nós mudamos para o Equador e não levamos panela de pressão. E chegamos lá, vai achar uma. Até que no final eu achei uma colombiana. Santo Deus do céu, aquela panela era para matar de susto. Porque ela ficava lá na coisa silenciosa. Daqui a pouco ela dava um estrilo, uns assobio e não sei o quê, e você morria de susto, aí ela acalmava outra vez. Daqui a pouco ela acalmava. A catarse, quando ela não é feita de forma, eu diria assim, positiva, regular, ela é como essa panela que estoura, vai? Ou então a panela que você tapa a coisa dela, explode, e é feijão para tudo quanto é lado. O desejo de lamentar e não chorar, mas a impossibilidade de fazê-lo. A perda é a comida estragada que se comeu. Começa a pesar no estômago e deixa ansioso, indisposto, pressão baixa, suando frio. Só há uma saída para isso: vomitar. Catar-se, falar destas coisas. Por isso a catarse é vômito. Não há alívio se não se puser o dedo na garganta e colocar para fora o que está tirando o sono e a tranquilidade. A catarse é o vômito de sentimentos. Para uma catarse é preciso falar sobre o que está sentindo, que haja alguém disposto a ouvir. Daí porque a consolação é a diaconia do ouvido. O consolador é aquele que serve seu ouvido para que a pessoa afetada nele derrame suas angústias, queixas, medos, raivas, ódios. O ouvido do consolador vira, desculpe a expressão, vira privada do vômito do que perdeu. Não há catarse sem fala emocional e sem ouvido atento. A diaconia do ouvido paciente. O escutar paciente é fundamental, porque a pessoa, ao fazer a catarse, não a fará de forma compacta, reduzida, abreviada. Derramará sua alma, falará emocionado e molhado pelas lágrimas. A pessoa entrará em detalhes da vida dela e da vida que perdeu, relembrará momentos que passaram juntos, planos que tinham. É uma coisa que vem assim como se fosse uma salada, vem uma coisa, vem outra, não sei o que, coitado, ele não pense que ele vem de uma forma assim, racional, sistematizada e didática para você ouvir. Não. Vem. E daqui a pouco ele lembra de uma coisa e volta. Essa catarse aí, então, o melhor exemplo, ainda que seja muito, eu diria assim, muito rústico, muito nojento. A melhor ilustração para a catarse, a menor metáfora é o vômito. A pessoa que está fazendo catarse repetirá 2, 3, 4, 5 vezes as mesmas coisas. Por isso, da parte do Consolador demanda tempo e paciência. A diaconia do ouvido paciente não pode dar sinais de que está se impacientando. Veja ali a figura da esquerda, a mulher falando, está tudo embramado, enrolado. O Consolador vai pegando e vai dando sentido a isto. Estes sinais podem ser dados pela expressão corporal de que você está impaciente e que não vê a hora de parar. Se o diácono do ouvido começa a se mexer na cadeira e começa a esfregar as mãos, se ameaça a levantar, estará dando mostras de impaciência. Olhar para o relógio ou interromper a fala do catártico com frases como você já me contou isso. Resumindo, o que você está dizendo é que, no final, o que aconteceu? Ou a repetição inconstante do sim, 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 ok, ok, ok. Você está impedindo que o sujeito faça a sua catarse. Não olhe para o relógio. Quando você for fazer a diaconia, ela tem que ser com paciência e com tempo. A diaconia do ouvido imparcial.
Não é administração de juízo de valores, doutrinação ou castigo. É ouvir sem preconceitos nem prejuízos. Não se escuta imparcialmente se a pessoa que se coloca na escuta com preconceitos ou juízos prévios. Ou seja, não é hora de julgar, você fez certo, você fez errado. Especialmente não é hora de criticar a doutrina, porque o que você vai ouvir, que a pessoa talvez vai dizer, Deus não existe. Se existisse, ele não teria permitido isso. Deus é injusto. Não corrija as afirmações da pessoa. Daniel, se você estivesse conversando com uma pessoa e que você está aí pondo para fora os seus sentimentos, e você fala qualquer coisa, Deus não ouve oração nenhuma, e o cara te corrigisse, botasse, enquadrasse você na ortodoxia, como é que você se sentiria? Ah, eu ia embora, sai de perto. Você ia continuar falando? Não. E você, Cláudio? Vai embora, né? Porque... Mas, geralmente, as pessoas procuram a gente, elas querem que a gente dê uma sentença, né? Quando o assunto é outra pessoa. Aí... Eu acho que mais do que eles que sentença, eles querem ouvido, o Cláudio. né? Eles querem que... Eu vou contar para vocês uma história que aconteceu comigo. Eu morava no Equador e eu estava indo para Genebra e o único voo que eu tinha era um voo da Ibéria que parava em Madrid e eu ia ficar 1 dia e meio, quase 2 dias em Madrid para depois pegar o voo para lá. E eu parei em Madrid e domingo de manhã, sábado de manhã, eu levantei e fui andar um pouco para ver e entrei ali num bosque que se chama Bosque El Retiro e assim que entrei no bosque tinha um banco e tinha uma moça chorando. Eu tenho uma dificuldade enorme de começar a conversa com alguém em qualquer situação. E eu dei a volta em tudo aquilo e aquela coisa dentro de mim, fala com essa menina, fala com essa menina. Quando eu dei a volta lá embaixo, que eu vi lá em cima outra vez, a menina estava lá ainda. Eu falei, Deus do céu, como é que eu converso uma conversa com ela? Quando eu cheguei perto, eu falei assim, por favor, você sabe o nome desse local? Ela falou assim, Jardines de São Vicente. Falei, obrigado. Você está chorando? Falei, ela falou, sim, mas esse é um assunto meu. Eu sentei do lado dela e falei assim, não sei no que eu posso te ajudar, mas tenho disposição. Ela falou, você não é daqui, né? Eu falei, não. Essa mulher falou 2 horas e meia sem parar. No final ela falou assim, eu não me lembro de ter dito alguma coisa. No final ela falou assim, obrigado, você me ajudou muito. Não cabe ao Consolador julgar se o sofrimento é justo, correto ou apropriado. Nem mesmo julgar se agiu certo ou errado, se o que está falando é doutrinariamente ortodoxo, ou se está falando heresias ou blasfêmias. Cabe ao Consolador solidarizar-se com o sofredor, colocar-se na pele dele e sentir o que ele está sentindo. Os sentimentos do outro entram, via palavras proferidas pelo sofredor, no diácono, no consolador, de tal forma que poderá sentir o que o outro está sentindo. E aí vem uma coisa que nós já vamos falar um pouquinho aqui, que é o empático. São 3 coisas, apatia, simpatia e empatia. Apatós é a total falta de sentimentos. Simpatós é quando há 2 sentimentos que andam paralelo um ao outro. Então, são 2 sentimentos que andam juntos. A empatia é quando esse sentimento entra dentro de mim e eu sinto como o outro está sentindo. Então, essas 3 dimensões, apatia, simpatia e empatia. O diácono tem que ser empático. Ele tem que ouvir e tentar sentir o que o outro está sentindo. Quando Jesus caminhava
se acercou dele o leproso. E esse leproso se ajoelhou e disse: se quiseres, pode salvar-me. E, ao fazer isso, esse leproso pedia a Jesus: coloque-se do meu lado, sinta o que eu estou sentindo, ponha-se na minha pele, coloque-se no meu lugar, para usar uma expressão muito nossa, use o meu sapato. Jesus diz que se compadeceu, padeceu com ele. E isto é que Jesus foi empático com o leproso. Ele se pôs na pele do leproso. Quando a gente faz isso, é cumprir o princípio bíblico de chorar com os que choram. Por incrível que pareça, parece que chorar com os que choram é mais fácil do que alegrar-se com os que se alegram. Ouvir com os olhos. Há muita gente que crê que é com os ouvidos que a gente escuta, e isso é verdade. Mas o ouvir atento se faz com os olhos. É aquilo que a canção diz: é olho no olho para ver o que você diz. As pessoas do Consolador e do Consolado, para que isso aconteça, elas devem estar no mesmo nível. Um não deve estar de cima, em pé, e o outro sentado, para que não haja o olhar para cima e o olhar para baixo. É aquilo que a gente vai chamar de emparelhamento. E eu ouvi isso uma vez de uma senhora: ele não me ouve, pastor. Como assim ele não te ouve? Ele é surdo? Não, nada disso. Ele não presta atenção no que digo. Como é que você sabe que ele não presta atenção no que você fala? Ele não olha para mim enquanto eu falo. Ouvir sem interrupções. A pessoa que está fazendo a catarse é quem precisa falar, e não quem está consolando. Por isso, o Consolador deve abster-se de interromper o que o outro está falando. Toleram-se apenas frases curtas de afirmação, solidariedade, concordância ou interjeições de espanto, dor, sofrimento. Nossa! Ai, tudo isto! Foi duro isso, hein? Essas frases podem mostrar que você está ouvindo e que você tem interesse no que está dizendo. A outra coisa também, que eu posso fazer perguntas breves. E elas têm o objetivo de entender melhor o que a pessoa está dizendo. E alguns exemplos. Quantos anos você tinha quando isso aconteceu? Sua mãe ficou sabendo? O que o seu marido disse? Como foi que você se arranjou numa situação dessas? Qual era o nome dessa pessoa? Você ainda morava naquela casa quando isso aconteceu? Perguntas que trazem e levam a pessoa a ter mais detalhes sobre o processo que ela está narrando. E vai mostrar que você está ouvindo e vai mostrar que você está tendo interesse no que ela está dizendo. A diaconia do silêncio solidário. Eu já contei isso para vocês a semana passada, até nós terminamos, que quando as pessoas... Não, o que eu contei para vocês foi outra história, mas eu já contei a história do Marcos Maldonado, que foi para a Venezuela e sentou do lado de uma mulher que fazia 3 dias que estava sentada, sem falar nada, sentar do lado e ficar quieto, para que a pessoa saiba que você está junto. É impossível alguém ficar quieto, sabendo que tem alguém do lado disposto a ouvir. Emparelhar-se, assumir postura corporal próxima àquela com quem você está conversando. Veja esses 2 dados aí, do Biden e do Obama. Os 2 estão fazendo mais ou menos os mesmos gestos. E o Consolador precisa ter essa habilidade de que, se a pessoa está falando e ela põe a mão assim, disfarçadamente você também faça assim.
Se ele vai e acaba mexendo na cadeira, você também, disfarçadamente, se mexa na cadeira. Se ela traz o corpo para frente, traga você também o corpo para frente. Vai espelhando o corporal da pessoa que está falando. E isso ajuda muito. Especialmente no silêncio solidário. Não é só ficar do lado. Fique do lado e reproduza a posição que a pessoa tem. Não vai ser assim tão mecânico de que a pessoa cruzou a perna, você também cruza a perna. Não. Vai disfarçadamente, vai se ajustando, vai acomodando para fazer o que a pessoa está fazendo. E isso é estar física e emocionalmente com a pessoa. Tem uma outra coisa aqui interessante para a gente considerar, que é perguntar sabiamente. Há situações em que o consolador deve iniciar o diálogo. Ele deve estar seguro de que já esteve o suficiente ao lado da pessoa em silêncio, ao ponto dela perceber que há nele a disposição de ser paciente e solidário. Nessas circunstâncias, ele tem que fazer uma pergunta. E o início do diálogo se dá por uma pergunta feita de tal forma que a pessoa não possa responder com um simples sim ou não. Ela precisa ser estudada. E para que a resposta seja completa. No caso daquela mulher que estava lá, depois do desabamento lá na Venezuela. Se eu perguntasse para ela, a senhora perdeu uma casa aqui? Ou a senhora perdeu alguém aqui? Ela ia dizer sim, não, e aí? Mais fácil era perguntar, quantos anos tinha a pessoa que a senhora perdeu aqui? Ela vai dizer tantos anos, e aí você já emenda uma outra pergunta. Ela estava estudando? Ela estava trabalhando? Ela tinha emprego? Há uma técnica na comunicação que é a técnica da reverberação interrogativa. O que é isso? Você pega a última frase que a pessoa falou e você transforma essa frase numa pergunta. A pessoa vai dizer assim, ela estava estudando. Você pega, ela estava estudando o quê? Você pega o gancho da última frase e transforma numa pergunta. A conversa vai sendo levada para frente. Quantos de vocês já viram, especialmente nos programas humorísticos de TV, dizendo que ele não deixou um caco para mim? Que ele não me deixou um gancho? Porque nas falas dos personagens existe um código que eles têm em que a pessoa fala uma coisa que ele já lembra da coisa para frente ou ele inventa uma coisa para ir para frente. Então, uma das formas de fazer isso é pegar a última frase proferida pela pessoa e transformar em pergunta. Isso obriga a pessoa a falar. Eu fazia meu mestrado em educação na Universidade Federal de São Carlos e tinha uma moça lá, uma grandona, muito amiga na sala de aula, e um dia eu saí de segunda-feira, que eu estava indo para São Paulo, que eu dava aula no seminário, e ela entrou no ônibus e sentou do meu lado, e começamos a conversar, e eu percebi que a viagem, até metade da viagem, ela só fez perguntas. E eu, atrás, respondendo. E ela conduziu a conversa o tempo todo. Aí a gente saiu para ir para o banheiro, parada de ônibus, não sei o que. Eu falei, não, me perdoe, eu vou virar essa mesa aqui agora. Eu entrei e ela veio, sentou e falou assim, você comeu alguma coisa? Eu falei, comeu um salgadinho lá. E estava bom o salgadinho? Eu falei, estava bom sim.
E por que você acha que estava bom? E aí, meu filho, eu fui até São Paulo respondendo perguntas dela. E ela tirou coisas de mim que eu acho que eu nunca tinha dito nada disso para ninguém. Então, vamos para frente. Há outras facetas na consolação. Ouvir é importante, mas não é tudo. Há etapas que precisam ser vencidas para que o ministério seja eficaz e completo. O consolador deve estar sempre atento para perceber quando a pessoa já falou e pôs para fora o seu sentimento. Quando o processo catártico está findando. Porque ele não vai ficar falando 3 horas, 5 horas. Tem um momento que você vai ter que ler estes sinais que ela vai dando, porque ela também se cansa. E vamos lá, quais são? Primeiro, alteração na intensidade emocional da fala. Você vai percebendo que as emoções ela já repetiu 1, 2, 3 vezes e agora cai. Alteração na intensidade da fala, ela falava e agora ela já está mais, vamos dizer assim, pausada para falar. Terceira, alteração na postura corporal. Ela estava muito tenso, muito assim, muito... E você vai percebendo que ela vai e ela até solta o corpo para encostar na cadeira. Esses 3 elementos começam a indicar para você que a catarse está chegando ao final. E aí você vai vendo essa intensidade da fala aí. Ela começa aqui, ó. Ela começa aqui, aumenta e depois ela começa a diminuir outra vez. O que eu tenho que fazer nesse momento? Reenquadrar momentos da catarse. Em algum momento ela falou alguma coisa positiva ou que você pode virar para ser positivo. Você disse que talvez você vá mudar de cidade. Você já pensou melhor nessa situação? Você falou que queria mudar essa casa. Você falou que queria voltar a estudar. Pega um elemento que pode ser considerado positivo da catarse e tira fora. E põe num novo quadro essa história. A outra coisa é avaliar a realidade dos fatos. O que realmente aconteceu? Porque na catarse ele vai exagerar nas coisas. E começa a pensar com ele o que realmente aconteceu. E aí são perguntas. Que ano era o carro? Quanto tempo você estava com ele? O que dá para fazer com esse carro? Você já foi procurar mecânico? Você já foi tentar vender no ferro velho? Tinha seguro? Não tinha seguro? Ajudar a entender a real dimensão dos fatos, que é avaliar a realidade dos fatos, mas agora a dimensão também no custo, no processo. Vamos pegar aqui um fato que eu estou... Agora, antes de vir para cá, nós estamos avaliando. A mulher que nos ajuda aqui em casa, a Neuza, ontem ela acordou com um formigamento no braço esquerdo e como estava andando e jogando a perna direita. Ela foi para o hospital, descobriram que ela tem, não sabe ainda, não souberam me dizer se era um coágulo ou se era um tumor cerebral. Se essa mulher não pode mais trabalhar, qual é a dimensão disso? Não é só que ela vai fazer uma cirurgia e ficar um tempo parada. Vai haver um transtorno financeiro na família. E como é que ela vai viver daqui para frente? Aí vem, tem casa? Tem casa própria. Tem marido? Vai ajudar as filhas. Como é que é esse processo? A família tem possibilidade de dar um apoio, uma solidariedade a ela? Avaliar as possibilidades futuras. Ela vai poder continuar trabalhando? Vai dar para continuar morando aqui? Vai dar para pagar o aluguel que a gente estava pagando? Como é que nós vamos fazer isto? Valorizar as possibilidades propostas.
no meio da catarse, ela vai ter dito, eu estou pensando em sair, estou pensando em voltar, estou pensando em estudar, estou pensando em vender, estou pensando valorize estas possibilidades. E escolha aquilo que pareça melhor. Por que você não começa a partir de agora? Já vai fazer, vai acontecer. E foi o caso de uma mulher que eu já citei para vocês aqui de São Carlos, que o marido faleceu numa cirurgia besta, e eu falei para ela, por que você não delega o manejo das contas da sua casa para o seu filho mais velho? Você não sabe mexer com isso, ele sabe mexer. Você nunca mexeu com isso, ele vai mexer, vai continuar. E foi o que fizeram. E apoiar no processo de decisão. E às vezes você tem que ir junto. Tem que ir no banco. Tem que ir no INSS. Tem que buscar documentos. Orientar até que ela comece a... veja assim, é carregar bêbado. Não está sabendo andar, está tropeçando, põe no ombro e fala assim, vem cá, vamos andar junto aqui que eu vou fazer você firmar os passos. E, por último, o remeter oportunamente. O que significa isso? Quando a catarse não para, a pessoa vai, como alguém já disse aqui, sempre volta a mesma coisa, não quer sair. Quando é isso? Quando a intensidade é muito grande, é cronificada por algum tempo. Quando o caso é sério, que as pessoas já começou a ter visão, ter alucinação, não está comendo, já não perdeu a noção do tempo, do espaço e coisa e tal, é hora de remeter. O que é isso? Encaminhar a um técnico, a um especialista, que normalmente, nesses casos, é um psiquiatra. É um psiquiatra que vai ter que passar um remédio para baixar a pressão, tirar um pouco da obsessão, pôr para dormir, e depois, talvez, um psicólogo para fazer uma terapia e fazer essa pessoa entrar no eixo. Não queira ir além do limite daquilo que se pode fazer como consolador. Há um ponto que a gente tem que parar e dizer, não, daqui para frente. É o que a Sueli faz na terapia toda hora. Olha, você vai ter que procurar um psiquiatra, se você quiser, eu tenho um que eu posso indicar para você, ele atende pelo convênio tal, não atende pelo Unimed, se você tem alguém pelo Unimed, você procura, e eu quero depois saber que remédio ele passou para você, para a gente continuar a terapia. Nós não podemos continuar a terapia se você não for fazer isso. Por quê? É um caso sério. Vamos pegar aqui, você está tratando de uma pessoa que sofreu uma perda, e essa perda, ela foi o ponto de partida, o starter de uma esquizofrenia. Você não tem o que fazer. Isso é coisa para psiquiatra. Não se sinta incapaz. E eu já disse aqui na vez passada, não somos consoladores de todo mundo. E mesmo usando as melhores técnicas, nós não vamos conseguir consolar todo mundo. É um mistério, mas é um mistério do Espírito na nossa vida e na vida dos outros. O Cláudio, teu microfone. Eu estou fechando aqui o curso, e eu queria que você desse uma avaliada aí do que você ouviu e tudo mais, ou se isso ajudou, o que mais te ajudou disso que você ouviu, o que mais pegou em você dizer, isso aqui eu tenho que botar para frente.